Olá, tudo bem? Sou Marcos Vinícius, professor de Geografia, especialista em docência, e iremos iniciar nossa aula sobre fontes de energia. Vamos lá? Vamos! Vocês sabem como é gerada a energia elétrica a partir das águas nas hidrelétricas? Olhem aqui na lousa esta usina hidrelétrica. Onde eu estou riscando aqui eu tenho turbinas, geradores, onde a força da água vai o quê? Girar este motor, produzindo energia. Desse outro lado, é a energia que é proveniente dos ventos, que é a famosa energia eólica. Os ventos vão girar essa turbina aqui para a produção de energia, certo? E é possível converter um tipo de energia em outro qualquer? Será? Veja bem. Vamos fazer uma viagem no tempo aqui. Se analisarmos o desenvolvimento do ser humano, ele está intrinsecamente ligado aos tipos de energia que teve acesso. Qual foi o primeiro tipo de energia que o ser humano teve acesso? O domínio sobre o fogo. Este foi o primeiro passo, primeiro grande passo para a humanidade. Quando o ser humano ele dominou o fogo, ele conseguiu desenvolver uma infinidade de habilidades. Ok? Antes ele tinha que sair atrás de fogo, esperava um raio cair esse fogo lá, e ele ficava alimentando esse fogo para poder assar os animais que eles capturavam para alimentação e esse tipo de coisa. Logo, quando ele passou a dominar o fogo, ele não precisou ir atrás de mais nada. Ele fazia o fogo onde ele queria, ok? E o carvão mineral foi o combustível que impulsionou um advento de extrema importância no mundo. Foi a Revolução Industrial. Ele foi quem alimentou as máquinas a vapor e, através dessas, o homem conseguiu produzir produtos manufaturados ou industrializados em grandes quantidades. Antes, o ser humano só produzia em pequenas quantidades, ok? Quem fazia isso eram os artesãos. Com as máquinas, passou a produzir em grande quantidade. Exemplo, tecidos, ferramentas e até mesmo outras máquinas. Foi por intermédio das máquinas a vapor que o homem reduziu o tempo de deslocamento entre cidades e países, através dos trens e navios, ou, para quem gosta de falar, as locomotivas. No século XVIII, a energia elétrica passou a ocupar o espaço do carvão nos processos industriais. A energia elétrica era mais nobre que o carvão, pois sua conversão em outra forma de energia só era conseguida de forma muito eficiente. E no final do século XIX, outro energético surge para mudar o mundo, o petróleo, com o uso de seus derivados. Derivados seriam a gasolina e o diesel, querosene, principalmente. Ok? Então, veja quanta evolução, desde o fogo até o petróleo, nós tivemos simplesmente pela descoberta de novas fontes de energia. No século XX, iniciou-se o uso em escala do gás natural. O gás natural, que ele é menos poluente do que o petróleo. Ele tomou o espaço do carvão nas termoelétricas, tornando-se o energético que mais cresce a utilização no mundo. E no Brasil ainda é pouco o uso de gás natural. Ele está apenas na região sudeste e sul do país, por enquanto. Nós tivemos um combustível que as pessoas lembram muito dele pela tragédia que ele nos trouxe. O outro combustível do século XX é o combustível nuclear, onde muitas pessoas só lembram das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Das bombas atômicas, mas ele tem um uso pacífico e também medicinal. Então,
Inicialmente, essa fonte de energia, a nuclear, foi utilizada para a bomba atômica, no seu início, né? Mas depois teve sua utilização como combustíveis em usinas termonucleares, produzindo energia elétrica. Muitos países utilizam essa forma de energia. Exemplo, Estados Unidos, França, Alemanha. Hoje, o seu uso está sendo repensado. Alguns países da União Europeia estão tentando minimizar, reduzir a quantidade de usinas termonucleares. A usina termonuclear é extremamente segura, porém, acidentes são coisas que acontecem. E quando acontece um acidente, é trágico. Tá? Eu vou até aconselhar vocês a assistirem um filme chamado Chernobyl, que fala sobre um acidente termonuclear que teve na cidade de Pripyat, na Ucrânia. A energia está em tudo que nos rodeia. Tá? Quando o cidadão está cansado, o que ele fala? Vou dormir para recuperar as energias para amanhã. Né? Hoje estamos cheios de energia, então a energia está em todos os lugares. Certo? Afinal, o que é energia? Energia é nada mais nada menos do que a capacidade de realizar trabalho. Ok? A fotossíntese, por exemplo, é um processo natural de conversão de energia, onde eu tenho a luz do sol, o dióxido de carbono, o oxigênio e a água, e a plantinha, o vegetal, vai crescer. Nós podemos classificar as fontes de energia como fontes primárias e fontes secundárias. Olhe, confira comigo na lousa aqui. Fontes primárias ocorrem livremente na natureza. Exemplo, sol, água, vento, gás natural, petróleo. Olha aqui na lousa aqui, ó, fontes secundárias são obtidas a partir de outras fontes de energia. Exemplo, eletricidade e gasolina. Fontes de energia primárias, elas podem ser renováveis ou não renováveis. O que são fontes renováveis? Elas renovam-se continuamente na natureza, sendo por isso inesgotáveis. Qual é um exemplo dessas fontes renováveis? O sol, por exemplo, a luz solar, ok? Ela é renovável. E as fontes não renováveis? Suas reservas se esgotam, pois o seu processo de formação é muito lento comparado ao ritmo de consumo que o ser humano faz delas. Existem pessoas que confundem e falam fontes não renováveis são fontes que nunca mais existirá no planeta. Não, isso é errado. O critério para uma fonte não ser renovável é que o seu tempo de formação ou reposição é muito lento. Exemplo, petróleo. Se nós, no planeta Terra, acabarmos com todo o petróleo, com a última gota que tem de petróleo no mundo, não significa que nunca mais teremos petróleo. Teremos petróleo novamente, sim. Porém, o período para a renovação do petróleo em áreas onde eu tenho a temperatura equatorial, que favorece o petróleo, é de 300 milhões de anos. Em locais com clima subtropical, isso aí pode durar até 500 milhões de anos, ok? Então, fontes não renováveis é o quê? Suas reservas demoram muito para se formar, se tratando do consumo humano, ok? Como nós falamos, exemplos de fonte renovável, o sol, né? O vento. O sol eu utilizo ele para calor e para eletricidade. O vento eu uso também para produzir eletricidade através dos aerogeradores de energia eólica. A água é uma outra fonte renovável, eu utilizo ela nas hidroelétricas. E a biomassa, que consiste no aproveitamento da energia acumulada nos combustíveis e em plantas, com elevado teor energético. Outros exemplos de fontes de energia renováveis são os geysers. Olhe comigo na lousa aqui. Está vendo essa imagem aqui, onde a água, ela, com uma pressão imensa, ela se eleva?
Esse calor ele é proveniente do núcleo da Terra e faz os jatos de água quente serem expelidos, podendo assim ser aproveitados para produzir energia elétrica. E outra fonte de energia renovável que é a energia das marés. O aproveitamento dessa energia pode ser feito através de centrais elétricas que funcionam por ação da água das marés. A diferença entre os níveis de água da maré cheia e seca são fatores determinantes para a produção de energia. Entendido? Já exemplos de fontes de energia não renováveis. Temos o gás natural, o petróleo e o carvão mineral, né, que são grandes exemplos. Essas formas de energia são combustíveis fósseis. Uma parcela da eletricidade que utilizamos provém destes combustíveis, produzida em centrais térmicas, a partir do calor liberado pela queima deles, utilizados para moverem as turbinas centrais. Ok? Outro exemplo de fontes de energia não renováveis é o urânio, que eu também consigo produzir energia elétrica nas centrais nucleares. Nessas centrais, a fonte de energia é normalmente o urânio. Urânio, que é a matéria-prima para a bomba atômica, então, e para as energias termonucleares. Então, é perigoso utilizar urânio. Podemos classificar as formas de energia com os efeitos que ela produz. Exemplo, energia solar. Ela está associada à radiação provinda do Sol. Energia luminosa. Energia associada à luz. Por exemplo, a luz de uma vela, de uma lâmpada, do Sol e por aí vai. Eu tenho a energia hídrica, que é proveniente da força das águas. E eu tenho energia das ondas, que é energia associada às ondas do mar ou os desníveis das marés altas e baixas. Eu tenho também a energia geotérmica. Geo, a gente lembra de terra. Térmica, né, lembra de temperatura. Essa energia que é associada ao calor proveniente do interior da Terra. O interior da Terra é quente, então ali se faz um grande buraco, colocam-se canos ali, a pressão desse vapor que sai faz uma turbina girar, promovendo energia elétrica. E temos energia eólica, que é a energia associada aos ventos. Temos algumas formas de energia, como energia elétrica, que é associada à corrente elétrica, energia sonora, que é associada às ondas sonoras. Temos a energia térmica, energia química. Energia química é importante sabermos que ela está associada às reações químicas ou à quebra de ligações químicas existentes em toda matéria. Energia nuclear, que é energia liberada numa reação nuclear, ou seja, em um processo de transformação de núcleos atômicos. E a energia biomassa, que é a energia associada à matéria orgânica de origem animal ou vegetal, certo? Nessas fontes de energia, temos que lembrar o seguinte: a energia ela é usada por todos os seres humanos, certo? Todos os seres humanos utilizam fontes de energia. E para provar que a energia é uma coisa fantástica, eu indico a vocês um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento, que ele consegue mudar toda uma sociedade simplesmente quando ele descobriu o poder da energia eólica, podia trazer para os seus amigos ali da região onde ele morava, para a sua localização, para a sua região, certo? Temos que analisar que essas fontes de energia, elas devem ser utilizadas por todos os seres humanos, tá? Mas de forma que não se... de uma forma mais consciente, ou
Hoje, nas casas, nas indústrias, tem-se um desperdício de energia muito grande. O cidadão, ele está em um cômodo da casa e deixa as luzes dos outros cômodos acesas. Isso não existe. Para que essa necessidade? E para obter energia, gasta-se muita água para o cidadão simplesmente desperdiçá-la. Simples assim, ok? Um outro fator que nós temos seria o consumo de combustível através dos veículos automotores. As pessoas estão usando veículos cada vez com um consumo de combustível aí muito maior do que seria necessário. Para que utilizarmos carros tão potentes que cheguem a 200 km por hora, se a lei brasileira só permite 110? Então não há necessidade de gastar com esse combustível, com isso aí, ok? Quando nós falamos em energia, temos que lembrar do petróleo, que é uma energia mais utilizada nos dias de hoje. O petróleo, a extração dele no Brasil é altamente difícil e cara. Grande parte do petróleo brasileiro hoje, ele vem do assoalho submarino, ou seja, são petróleo do pré-sal, que estão ali a 7.000 metros de profundidade, no oceano, onde é extremamente caro e trabalhoso retirar esse petróleo. Depois, fazer todo o refino desse petróleo para os cidadãos não usar de forma consciente. Tá? E além de tudo, o petróleo no Brasil é extremamente caro. Em alguns outros países, onde o petróleo se consegue no solo, ele é bem mais barato, certo? No Brasil, que é extremamente caro dessa forma. E toda vez que nós utilizamos fontes de energia igual petróleo, energia nuclear, cara, a queima destes combustíveis fósseis, o carvão mineral, por exemplo, é um grande exemplo também, nós estamos poluindo a atmosfera, estamos poluindo o meio ambiente em que vivemos. E isso é inadmissível, certo? Devemos utilizar cada vez menos o petróleo. O petróleo ele está se tornando cada vez mais escasso e nós devemos buscar novas fontes mais limpas e renováveis de energia. Simples assim, ok? E se a gente analisar desde do fogo, que nós falamos que foi o primeiro tipo de energia que o ser humano descobriu, foi quando o ser humano descobriu o fogo, que foi quando nós tivemos o aumento do CO2 no efeito estufa. Está intrinsecamente ligado. O ser humano dominou o fogo, aumenta-se a quantidade de CO2 na atmosfera. E quanto mais o ser humano está evoluindo e descobrindo novas fontes de energia, até o petróleo, né, novas fontes de energia fósseis, combustíveis fósseis, o índice de CO2 no planeta Terra está aumentando. Ou seja, evoluímos, descobrimos novas fontes de energia, temos uma maior capacidade de produção de energia, mas isso está nos trazendo o quê? Problemas ambientais seríssimos. Certo? O que deve ser feito? Utilizar fontes de energia menos agressivas ao meio ambiente. Essa deve ser o que se deve ser feito, ok? Se nós utilizarmos fontes de energia um pouco menos agressivas ao meio ambiente, nós teremos menos problemas atmosféricos e, em compensação, menos problemas respiratórios e cardiovasculares. Ou seja, mesmo que for mais caro um pouco investir em novas fontes de energia, mas estaremos o quê?
os governos estarão deixando de gastar tanto dinheiro com saúde. Essas placas fotovoltaicas que utilizamos nos telhados das casas para a produção de energia, eu concordo que ela é cara para fazer todo aquele sistema, mas essas placas elas têm uma vida útil de 25 anos. Com 15 anos elas pagam e 10 anos é só de lucro. Se todas as casas tivessem, não precisaríamos queimar tanto carvão mineral ou petróleo para a produção de energia elétrica para as residências. Simples assim, isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido para os governos, isso é economia. Mas parece que tem algumas indústrias petrolíferas que não gostam muito da ideia, porque senão vai acabar com o lucro da da maior indústria mundial. A maior indústria mundial é a petrolífera, a indústria que mais dá lucro no mundo. A segunda é a indústria bélica, ok? E sem essa energia aí dos combustíveis fósseis, o mundo seria um mundo muito melhor, ok? Veja, quando eu falo de fontes de energia, as fontes primárias renováveis que devem ser as mais utilizadas, ou deveria que ser as mais utilizadas no mundo. Fontes primárias renováveis, ok? Essas sim são os tipos de energia que todos nós deveríamos utilizar para mover as indústrias e os automóveis do mundo, ok? Por quê? Porque elas renovam-se continuamente na natureza. Elas não acabam nunca. O sol, a luz solar, ela é maravilhosa. O sol, ele se põe hoje, amanhã ele nasce de novo e pode se aproveitar aí de 11 a 13 horas por dia dessa luz solar. Isso é maravilhoso, ok? Isso não vai acabar nunca. Todos os dias vai ter sol. O vento, da mesma forma. Existem cidades no Nordeste brasileiro que utilizam energia dos ventos, energia eólica, que os geradores eólicos eles ficam girando às 24 horas do dia, sem parar um minuto, porque locais que têm ventos abundantes. Com o Brasil, com toda essa capacidade de produção de energia renovável, utiliza-se pouco dela. Veja bem, o Brasil é um país que seu território majoritariamente está na zona tropical, ou seja, sol aqui não é problema, sol tem até demais, e as placas fotovoltaicas solares que tem no Brasil são mínimas. No Brasil tem regiões que nós podemos utilizar energia eólica, que não se utiliza. A energia, o gás metano, que serve para a produção de energia elétrica no Brasil, o gás metano é o gás da decomposição do lixo, ele não é utilizado no país. E nós temos uma grande quantidade de lixões que esse gás metano é simplesmente desperdiçado e não utilizam ele para fazer o quê? Energia elétrica. Tá? Um exemplo que nós temos, que eu posso citar para vocês e queria que vocês pesquisassem aí, tem uma matéria no YouTube que é muito legal, que fala sobre, o nome da matéria é O Aterro de Bandeirantes. É o aterro sanitário de Bandeirantes, em São Paulo, que ele utiliza parte do gás metano para a produção de energia elétrica. Ou seja, eles não pagam mais conta de energia no aterro sanitário. Toda energia que eles consomem lá, eles produzem lá através da decomposição do lixo. E gás metano esse, além de tudo, ele é um gás extremamente inflamável. Pode-se utilizar ele para outros fins além da energia elétrica. Confira comigo aqui na lousa como as placas fotovoltaicas. Eu vou circular uma aqui e vou circular outra aqui. Dentro dessas placas eu vou ter uma pequena quantidade de água.
Os raios solares vão incidir sobre essas placas, que ela é preta, que vai absorver calor, e vai fazer o vapor de água aqui correr com uma grande velocidade e pressão, e aqui vou acionar uma pequena turbina, um gerador, que vai produzir energia elétrica. Essa de cima aqui, essa aqui que eu circulei, eu vou apenas esquentar a água para substituir o chuveiro. Lembrando que chuveiro é um dos principais aparelhos que mais consomem energia elétrica no Brasil, ok? Você usar uma placa desta aqui, uma placa de calor, um coletor solar, você elimina o gasto com o chuveiro. Isso, para uma casa simples, né, do padrão brasileiro, você economiza aqui de 15 a 22% na energia elétrica, ok? Uma dessa aqui de baixo, que eu estou circulando novamente, para você ter todo essas placas, esses painéis fotovoltaicos e eliminar a conta de energia, você vai gastar em torno de 25 a 30 mil reais, mas isso aqui, os bancos financiam em até 10 anos, 120 meses, com um juro muito baixo, e você nunca mais pagará a conta de energia se você morar em uma região que tem uma incidência de raios solares legal, igual eu que estou no estado de Goiás, se eu tivesse uma dessa na minha casa, nunca mais pagaria a conta de energia. Pelo contrário, eu fazia era vender o excedente para a operadora de energia, ok? E temos aqui um outro exemplo, que é a biomassa. Quem utiliza muito bem isso aqui no Brasil é nas cidades do interior de São Paulo, onde eu tenho grandes lavouras de cana-de-açúcar. Quando vão moer a cana para extrair a cana-de-açúcar ou o etanol, sobra o famoso bagaço da cana. Aquilo é biomassa. Eles vão colocar toda essa biomassa em grandes depósitos e lacrar esse depósito. Ali as bactérias vão tratar de todo o resto. E bactéria, ela expele muitos gases. E a pressão desses gases expelidos pelas bactérias vai fazer o quê? Vai fazer com que gire a turbina e produza energia. Então, essa energia da biomassa, ela é muito legal. Depois vocês pesquisem aí na internet, vou até escrever depois do biomassa aqui na lousa para vocês copiarem. Vocês pesquisem aí, ó, essa tecnologia do biodigestor, ok? Biodigestor é uma coisa muito simples de se fazer. Qualquer um consegue fazer em casa. Você consegue produzir uma quantidade pequena de energia dependendo da biomassa que você utilizar. Inclusive, fezes de animais, como porcos e vacas, você consegue fazer esse biodigestor, ok? E as fontes de energia devem ser utilizadas com muita consciência. Por quê? Olhe no quadro novamente aqui. Se eu utilizar gás natural, petróleo e carvão mineral, teremos problemas ambientais seríssimos, tá? Iremos poluir o nosso ar que respiramos e isso não é legal. Entendido? Então, muito obrigado. Espero que tenham gostado da nossa aula. Obrigado. Até a próxima.